Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aqui nós falamos sobre mudanças comportamentais. Meu nome é Maurício Carvalho e hoje nós vamos falar sobre as 10 regras do sucesso. Se você percebe que sistematicamente você dá um passo para frente, dois para trás, você não consegue vencer certas barreiras, apesar de você ter certeza que você nasceu para algo maior, sabe aquele sentimento que nós temos que, puxa, eu posso fazer mais, mas o ambiente à minha volta simplesmente não me proporciona isso? Ou muitas vezes o meu gestor ou minha gestora não acredita no meu potencial? O que acontece? Então a primeira coisa que você precisa fazer é o seguinte, é elevar os seus padrões. Agora, como é que nós elevamos os nossos padrões? É criando uma identidade que nos coloque nesse nível que a gente autodefiniu. O que a larga maioria das pessoas fazem? Elas acabam aceitando uma opinião sobre si mesmas que os outros falaram para ela. Em algum momento da nossa vida, a gente acredita. Algumas pessoas vão falando que você é ansiosa, que você é ansiosa, que você é ansiosa, e você vai acreditando que você é uma pessoa ansiosa. Olha, parece brincadeira, mas você não tem ideia da quantidade de pessoas que se autodefinem como ansiosas ou estressadas ao longo da vida. E quando eu pergunto para ela, em que momento da sua vida você aceitou essa opinião? Em que momento da sua vida você aceitou essa limitação na sua vida? E ela vai olhando, mas ela pensa e fala, puxa Maurício, eu nem sei mais, mas a minha mãe sempre falou isso, ou os meus amigos sempre me disseram disso, o pessoal sempre me caracterizou desse jeito. Olha, a maneira como você se caracteriza, a primeira necessidade que seu cérebro tem é o seguinte, é congelar um comportamento que seja completamente congruente com a maneira como você se definiu. É por isso que é tão importante você ter uma definição sobre si mesmo que seja expansiva. Por quê? Porque você vive conforme você acha de si mesmo. A sua vida é praticamente um reflexo da opinião que você tem sobre si. Então, se você se acha uma pessoa, por exemplo, conservadora, não é? Vai ser difícil de você agir de uma forma expansiva, de uma forma extrovertida com as outras pessoas. Porque simplesmente você se definiu assim. Não que você não tem capacidade de ser extrovertido. Claro que tem. Mas você simplesmente não se define desse jeito. Então seu cérebro precisa congelar um comportamento que seja congruente e suporte a opinião que você tem. Agora, se você, por outro lado, você se acha uma pessoa extrovertida, puxa, eu sou sempre extrovertido, sou sempre brincalhão, estou sempre me divertindo com as pessoas, eu amo me encontrar com pessoas, você simplesmente não vai conseguir se ver como uma pessoa que é mais introvertida. Simplesmente você se definiu assim. Olha, você vai dizer o seguinte, poxa Maurício, então eu posso ser basicamente quem eu quiser? Olha, em termos emocionais, com certeza. E sabe o que acontece no momento que você define uma opinião que seja expansiva e não uma opinião que você tenta a todo momento se proteger? Por que eu estou falando isso? Porque a larga maioria das opiniões que as pessoas vão criando por si mesmas, para si mesmas, é uma opinião de proteção. Onde elas falam o seguinte, olha, eu não quero mais sentir esse tipo de coisa, então sabe o que eu vou fazer? Eu vou criar uma opinião sobre mim mesma, onde eu vou me adaptando às pessoas. Então a larga maioria das pessoas, elas vão criando um personagem sobre si mesmos, onde elas se adaptam de uma tal maneira que elas conseguem garantir, não é, ao máximo possível, que ela não seja criticada, que ela seja o mínimo possível julgada, que ela seja o mínimo possível rejeitada pelas pessoas. E aí, como é que a gente faz isso? Tentando muitas vezes agradar as outras pessoas. Então a gente vai parando de se respeitar e a gente vai agradando as outras pessoas. Não é? A gente vai sempre querendo o que os outros querem que a gente seja. Percebe? É por isso que é muito, mas muito importante que você crie uma definição sobre quem você é, que te empurre para frente. Olha, a larga maioria das pessoas não param para ver isso, e esse é o grande segredo das pessoas, porque presta atenção nisso, no momento em que você define o ser humano que você é, você vai focar em determinadas coisas. Assim que você priorizar determinadas coisas, que seja exatamente congruente com o ser humano que você se autodefiniu, né? Por exemplo, se eu sou uma pessoa extrovertida, o que eu vou priorizar? Vou priorizar bater papo com as pessoas, vou priorizar conhecer pessoas, eu vou priorizar experimentar coisas novas, eu vou priorizar ser uma pessoa flexível, né? Ser uma pessoa que se adapta, porque eu sou uma pessoa, sabe o quê? Extrovertida, eu amo compartilhar as minhas sensações com as outras pessoas. Percebe? Não é questão de capacidade, é simplesmente que você se definiu desse jeito. Agora, se você se autodefine como uma pessoa séria, como uma pessoa mais conservadora, de forma alguma você vai compartilhar suas coisas com os outros, porque isso aqui vai ser muita vulnerabilidade e você não vai ver muita diversão nisso. Por quê? Porque em algum momento você vai perceber que as pessoas não vão te apoiar, essas pessoas vão te julgar, essas pessoas vão te machucar, essas pessoas vão te trair. Então é melhor, sabe o que? Ser um pouquinho mais racional e, sabe, não me divertir muito. Quando conto uma grande piada eu não dou muita risada, eu não vivo muita vida. E isso é um grande problema. Por quê? Porque você não vai conseguir fazer tudo que você poderia fazer.
Por quê? Porque sistematicamente você está fazendo o quê? Você se definiu como uma pessoa conservadora. Então vai ser difícil você ser muito criativo, vai ser difícil você experimentar no altíssimo nível as coisas, vai ser difícil você se conectar muito com as pessoas, vai ser difícil você inovar. Percebe? Porque você se definiu desse jeito. Se você, por outro lado, se vê como uma pessoa estressada, a todo momento você vai ter o quê? Você vai priorizar coisas, não é? Que te deixam um pouco mais nervoso, um pouco mais tensas com as pessoas. Você vai olhar as coisas de uma tal maneira que te deixe sistematicamente sobrecarregado. E é assim. Então, essa é a grande razão, essa é a grande importância de você criar uma definição sobre si mesmo que seja completamente compatível com a pessoa que você é. Olha, sistematicamente, quando eu vou fazer o trabalho com as pessoas, a primeira coisa que eu faço é ouvir como é que ela se define. E aí o que eu faço em seguida é perceber a personalidade dela, perceber para onde que ela está indo, e aí eu faço sugestões de como que realmente ela deve ser por dentro. Então eu tento arrancar a pessoa de dentro daquela casca que ela criou para se proteger. Então, evite fazer esse tipo de coisa na sua vida e crie uma opinião sobre quem você tem que ser para conquistar as coisas que você nasceu para realmente conquistar. Aquelas coisas que você realmente se é apaixonado. Experimente, conecte com as pessoas, não é? Brinque mais, não é? Faça isso, sinta um pouco mais a vida. Isso é muito, mas muito importante. E está aqui uma pessoa que fez isso, porque eu me auto-chamava antes de uma pessoa muito séria. E quando eu mudei a minha opinião, eu falei, não, eu sou uma pessoa um pouco mais extrovertida, que eu gosto de seres humanos, hoje eu faço o trabalho que eu faço. Mas um longo tempo da minha vida, eu simplesmente não tinha amigos, eu não conversava com absolutamente ninguém. E se eu conseguir fazer isso, com certeza você também consegue. É por como? Você precisa se olhar de um jeito diferente. Começa a experimentar e você vai ver que assim que você criou uma opinião diferente, o seu cérebro vai fazer associações diferentes na sua cabeça e você vai começar a ter um comportamento condizente com aquilo lá e você nem vai perceber, mas quando você notar, você já vai estar sendo da maneira que você se autodefiniu. Faz sentido? Essa é a primeira coisa que você tem que ter, quem tem que criar. Eleve seus padrões, ou seja, você tem que ter um mínimo, não é? Um padrão mínimo de fazer as coisas, extremamente importante, mas o padrão mínimo de você fazer as coisas, ou seja, você elevar o padrão de todas as pessoas, exigir mais delas, vai depender da opinião que você tem sobre si mesmo. Se você se vê como uma pessoa que quer ser mais amigona dos outros, vai ser difícil você ser uma pessoa empurrar sistematicamente as outras pessoas para cima, se você acredita que empurrar as pessoas para cima é se isolar dos outros. É por isso que é importante você se ver de um jeito que apoie esse tipo de coisa. Faz sentido? A segunda coisa que é muito importante para a forma do sucesso é o seguinte: você precisa encontrar alguma coisa que você é absolutamente apaixonado por aquilo, que você ama fazer, muito, mas muito importante fazer isso, ok? Por quê? Porque a gente, olha, qualquer coisa que você vai começar na sua vida, vai te tomar cerca de 2 a 5 anos para você começar a ter sucesso naquilo. Então, para você se manter batalhando, lutando e correndo atrás das coisas, inovando, recriando, reexperimentando, sabe? Se colocando numa posição onde você está exposto a críticas, a julgamentos das pessoas, você só vai conseguir se manter aí se você absolutamente amar o que você faz. Do contrário, como diria Steve Jobs, o esforço que você vai ter que fazer é absolutamente insano. Se você começar a comparar o esforço que você tem com o resultado que você tem no curto ou no médio prazo, você vai falar, não são equivalentes, não vale a pena, eu não vou continuar lutando do jeito que eu estou lutando. Simplesmente eu vou desistir de tudo isso, ok? Olha, lembre-se, se você for mudar de carreira, se você começar um relacionamento novo, se você começar um empreendimento novo, qualquer dessas coisas você só começa a entender como é que o negócio, você começa a ter mais distinções, não é? Começa a conhecer mais o negócio depois de forma geral do 2º, 3º ou 4º ano. A partir do 5º ano, sim, você já começa a poder dizer que você já tem um certo conhecimento daquilo. Então, para você se sustentar aí, o único jeito é se respeitar e olhar para dentro de você, se aceitar e fazer o seguinte: de agora em diante eu vou fazer o que eu amo, aquilo que eu nasci para fazer, ainda que os outros achem um completo absurdo o que eu vou fazer. Fica tranquilo, porque no momento que você começar a ter sucesso, as pessoas vão falar, puxa, eu sempre achei que você fosse esse tipo de pessoa. Claro, é óbvio. Isso acontece, pessoal. Olha, quando eu comecei a fazer o trabalho que eu faço, absolutamente toda
a minha família rejeitou esse trabalho. Falou, você tá louco, Maurício? Ser mais uma pessoa que desenvolve os outros, nossa, o mercado tá cheio disso, ensinar liderança para as pessoas, mas de forma alguma. Maurício, volta lá para Nova Zelândia, seja a pessoa que você era. Olha, eu não consegui apoio de ninguém para fazer isso, mas lá dentro do meu coração eu sabia que isso era o único caminho. E levaram-se anos para eu conseguir conhecer um pouco mais desse ambiente, me estabelecer e ter bons clientes. Não é? E as coisas começaram a acontecer por quê? Porque eu me entregava completamente no trabalho e eu fazia os meus clientes ter uma sensação de que o que eles pagavam para mim era muito inferior ao que eles recebiam. Então, o único jeito de você se manter aí é você amando o que você faz. Lembre-se, de forma geral, quando você entra num trabalho de serviço ou de indústria, né, você tem basicamente 3 fases. Né? Você tem ou você ganha, ou você empata, ou você perde. Né? Ou seja, você tem 2 situações aqui que você vai empatar ou você vai perder, tá ok? Então, sistematicamente, não é fácil você ganhar todas as vezes. Então, você precisa o quê? Acertar mais os seus tiros do que você é com a bolsa de valores, não é? Você pegar um grande operador de bolsa de valores, ele vai te comentar que, normalmente, 10% de todos os trades que ele faz são certos, só que esses 10 são muito superiores aos 90 que ele errou, porque ele corta curto, né? Um shortcut dos erros dele. Faz sentido esse tipo de coisa? Então é muito importante você se respeitar e começar a trabalhar naquilo que você ama. Do contrário, o risco que você corre de ser uma pessoa mediana no mercado é muito grande. E quando nós somos medianos, nós nos entregamos muito, porque a gente faz 20%, a gente se entrega 30% naquilo, porque aquilo simplesmente não nos representa. Então a gente não tem muita vontade de ficar, se esforçando tanto com aquilo. E a gente vai tentar, trabalhar conforme o que nos pagam. É um grande engano. E é por isso que normalmente você tem grande dificuldade, muitas vezes, de se expandir, de sair da média da curva. Porque muito provavelmente você trabalha numa coisa que você não gosta. O único jeito de você se expandir é você gostando, amando literalmente aquilo que você faz. Aquilo que você faz, simplesmente você trabalharia de graça. Essa é a melhor forma para você ser fora da média. Faz sentido? Ótimo! Terceira coisa que é muito importante, tá? Para você conseguir sucesso na sua vida. Lembre-se da seguinte fórmula: progresso é igual a felicidade. Bom, o que isso exatamente significa? É o seguinte, é que o único jeito de você se manter lutando perante a vida é se você se manter progredindo. É isso que traz energia para a gente. Então, você precisa garantir que a todo momento, e todos esses grandes líderes fazem isso, a todo momento eles encontram uma razão para ser agradecidos por aquelas coisas que eles estão fazendo. Eles encontram uma razão para perceber que eles deram um pequeno passo adiante. Não é? Eles dão um nome para as coisas que faz com que eles estão sempre sendo empurrados adiante. Por exemplo, certa vez, quando perguntaram para aquele grande cientista, não é, quando ele errou mais de 1000 vezes tentando fazer a lâmpada, não é, o assessor deu uma explosão tremenda no laboratório, o assessor dele falou o seguinte: poxa, você não percebe, não é, Thomas Edison, que simplesmente você vai nos destruir aqui, não é? Ele falou, não, de forma alguma. E o assessor dele falou, a gente quase morreu aqui, quantas vezes você vai entender que você, quantas vezes você vai precisar errar para encontrar a fórmula correta? Ele falou, não, eu não acho que eu errei, eu acho que cada vez que eu não encontrei a fórmula correta, eu estou mais próximo de saber o que funciona, porque eu já sei mais de 1000 vezes o que não funciona. E, de alguma forma, essa pequena explosão pode nos ajudar em alguma coisa. Ou seja, ele percebe as coisas, essas pessoas percebem as coisas de uma tal maneira que estão sistematicamente empurrando. Ainda que eles passem por uma grande dificuldade ou pequenas dificuldades, eles dão um vocabulário, eles interpretam aquela situação de uma tal maneira que ele fala, poxa vida, eu estou evoluindo, eu estou crescendo, eu estou chegando mais próximo, isso vai me ajudar de alguma maneira. Aquilo que as pessoas não querem pode ser uma grande solução. Toda vez que eles ouvem um problema, eles pensam numa oportunidade. Puxa, se há uma reclamação, eu posso encontrar a solução para ela e posso capitalizar isso. Então, todas as vezes, eles estão muito, mas muito atentos a problema. Então, lembre-se do seguinte, tá? Em tudo que você for fazer na sua vida, a gente faz 3 perguntas. A primeira coisa é o seguinte: o que eu vou focar? O que eu vou prestar atenção nesse momento? E o que você vai focar é completamente dependente da sua identidade. Então, aquilo que você vai priorizar. O que eu vou priorizar nesse momento? Eu vou olhar o que disso que está acontecendo? Que a minha vida acabou ou isso é um novo recomeço?
Eu vou prestar atenção que aquela pessoa não gosta de mim? Ou eu vou prestar atenção que é uma oportunidade de eu conhecer mais uma nova pessoa? Eu vou prestar atenção que isso é um problema? Eu vou prestar atenção que isso daqui pode ser uma alavanca para eu exigir um pouco mais de mim e de repente ter uma nova oportunidade na minha vida? Então, a todo momento você está fazendo essa pergunta: no que eu vou focar? A segunda coisa que você vai fazer é o seguinte: o que isso significa? Basicamente, o nosso cérebro vai classificar sempre as coisas entre bom e ruim. Então, será que isso é bom ou isso é ruim para mim? Isso vai me segurar ou isso vai me jogar para frente? Então, tudo vai depender do que você associa. Lembre-se, nós somos as nossas associações. Então, aquilo que você associa bom ou ruim, simplesmente é bom ou ruim porque você definiu associar aquilo. Faz sentido? E a terceira pergunta que você faz para si mesmo é: o que eu vou fazer com isso? Então, o que eu vou prestar atenção? Qual que isso significa? E o que eu vou fazer com essa informação? A todo momento, essas são as 3 perguntas que basicamente definem a sua vida. Faz sentido? Então é muito, muito, muito importante que você sempre, mas sempre, a todo momento, associe progresso à felicidade e perceba as coisas de uma tal maneira que estão sempre te empurrando para cima. Essas pessoas simplesmente não desistem, elas são extremamente, guerreiras com relação ao negócio. Por quê? Porque elas percebem sempre que estão num pequeno progresso. A todo momento tudo é progresso, tudo é progresso, tudo é progresso, tudo é progresso. Eles nunca estão dando um passo para trás, sempre estão avançando e indo adiante. Legal? Isso é muito, mas muito importante, tá? Terceira coisa, não é? Na verdade, a quarta coisa é o seguinte: ame os seus clientes. Uau! Você vai falar: cara, não é possível. É o seguinte: o único jeito de eu amar os meus clientes, ou seja, de eu agregar muito mais valor para eles, é se eu amar o que eu faço. O que significa exatamente isso? A larga maioria das pessoas, muitas vezes, acabam cometendo um engano de elas se apaixonarem pelos produtos que ela produz e não pelos clientes que ela atende. Você tem que se aproximar dos clientes e não focar no seu produto. O produto ele passa, ele vai nessa. Por quê? Imagine que isso aqui é um gráfico. Todo produto é uma curva normal. Ela tem o início, ela chega ao máximo, onde a larga maioria das pessoas estão adquirindo, mas tem um momento em que ela finaliza. Todas as empresas, elas são assim. Qualquer produto que já existiu e que vai existir, tem um início, meio e fim. Ela tem um ciclo na vida dela. Então, o que é importante? Que você sistematicamente fique se renovando perante o mercado. Como que você vai fazer isso? Ouvindo os seus clientes. Eu te garanto que os seus clientes sempre, mas a todo momento, eles vão estar te dizendo o que eles querem, quais são as preferências dele. E o seu trabalho é o seguinte: ouvir as reclamações dele, de uma tal maneira que você encontra a solução para aquilo, e ouvir o que eles querem, o que eles estão querendo. Então, sempre ouvido no chão da fábrica, ouvido sempre conversando com seus clientes. Olhe o mercado, converse com pessoas de outras áreas. Se você, por exemplo, você vende teu supermercado, converse com pessoas que têm uma indústria da área de plástico, pessoas da área de TI, sabe? Ouça o que eles estão falando, para onde que está indo no mercado, por que as pessoas estão dizendo. Você precisa conhecer outras áreas, você precisa estar sempre batendo papo com as pessoas, sempre ouvindo opiniões diferentes. Veja pessoas que fazem coisas radicalmente diferentes das suas. Veja se é possível você aplicar aquele conceito no seu business. E normalmente o conceito geral de negócio é muito comum. Então sempre comece a se renovar, comece a inovar, comece a oferecer um novo jeito de oferecer o seu produto. Eu vou dar o meu exemplo para ficar claro para você. O meu produto, por exemplo, um deles que eu posso oferecer é isso aqui que você tá fazendo. Ou seja, ouvindo o meu produto de graça, através de um vídeo. Eu posso também fazer isso através de uma palestra de graça. Eu posso fazer isso através de um treinamento em grupo sendo pago. Eu posso fazer isso através de um curso online pago. Eu posso fazer isso através de uma sessão VIP com as pessoas. Como mais eu posso fazer? Eu posso fazer isso batendo papo com as pessoas. Eu posso, estou ali no ônibus, eu estou ali conversando numa fila de banco. A todo momento eu vejo as pessoas como potenciais clientes. E esse é o jeito que eu faço para ir adquirindo mais clientes. Porque a todo momento eu percebo o seguinte: as pessoas precisam de ajuda. E eu sou a pessoa, se a vida colocou essa pessoa no meu caminho, é minha obrigação, não é? É o meu propósito de vida ajudar de alguma maneira. Como? Dando uma dica, dando uma opinião, às vezes só ouvindo ela, já faz uma coisa, um bem tremendo para as pessoas, tá? Então é muito importante que você sempre se lembre do seguinte: o único jeito, de você ter pessoas que viram fãs seus é se você agregar mais valor para ela do que ela percebe que ela está pagando. Outra coisa que é importante, você precisa criar uma comunidade do seu negócio, tá? Você precisa criar o quê? Fãs daquele negócio, uma identidade com ela. É muito, muito, muito importante, tá? Que você crie o quê? Um nicho
O nicho é absolutamente fantástico, porque se você ficar sistematicamente competindo por preço, você está dizendo, você está levantando a bandeirinha e falando o seguinte: eu não tenho nada de especial com relação aos outros. O meu produto, o único jeito de diferenciar ele dos outros é através de preço. E aí, isso aqui é uma coisa mais próxima da morte que você pode encontrar em termos de business, porque é muito, mas muito difícil de você crescer num negócio como esse. Você vai exigir, é possível, claro que é possível, mas vai exigir muita escala. Então, se você nichar o seu produto, você tem aquilo que se chama de valor intrínseco do produto, que é o valor emocional do produto. Então, quanto que vale uma compra emocional? Não tem preço, não é ou não é? É difícil de você monetizar isso. Agora, quando você faz isso, quando você percebe que as pessoas, no fundo, elas compram você, elas compram porque você faz as coisas, você consegue trazer esse valor intrínseco para as pessoas. Legal? Então, preste atenção nisso e agregue valor, entre no nicho e traga o valor intrínseco para as pessoas. Legal? Ótimo! A outra coisa que é importante, tá? Que a forma de sucesso é que pouquíssimas pessoas fazem é se respeitar. O que significa respeitar? Não diga sim quando você quer dizer não para as pessoas. Pare de dizer sim quando você quer dizer não. Ou seja, por que nós fazemos isso? Olha, nós fazemos isso de forma geral, por quê? Porque muitas vezes a gente não quer desagradar aquela pessoa, algumas vezes porque a gente quer se conectar com aquela pessoa, algumas vezes porque a gente tem medo que essa pessoa vai fazer alguma coisa contra nós, se eu dizer não para ela, não é? Algumas vezes aquilo vai criar uma inimizade com a pessoa. Você já passou por uma situação que a pessoa já disse não para você? O que você foi obrigado a fazer? Uma, que isso te causou uma certa ansiedade, não é? Por quê? Porque você estava certo que havia um sim, e aí causou um não para você, ou seja, a coisa não aconteceu do jeito que você queria, como você queria. Outra coisa também que você sente quando alguém diz não, você é obrigado a mudar, transformar, e nem todo mundo associa a mudança a coisas boas, não é? Então, você tem uma quebra de expectativa muito grande. Então, tudo isso cria um tal turbilhão dentro de nós que nós falamos o seguinte: olha, eu simplesmente vou dizer sim para aquela pessoa. E isso é um grande engano. Então, eu vou te ajudar. Sabe quando é que você diria sim para a pessoa? Só se, lembre-se dessa regra, só se você tiver certeza que se você dizer sim, aquela pessoa não vai se tornar uma pessoa mais preguiçosa e uma pessoa egoísta. Ou seja, o que isso quer dizer? Se você percebe que se você disser simplesmente toda vez, não, sim, pode fazer isso, não, eu vou dar uma folguinha para você, e aquela pessoa se tornar mais preguiçosa e mais egoísta, você tem a obrigação de dizer não para ela. Bom, aí você vai falar: meu Deus do céu, e como é que eu falo não? De uma tal maneira que essa pessoa não fique irritada, triste, chateada, frustrada comigo, que eu rompa, que ela me rejeite, como é que ela não se vingue comigo? Olha, existe uma forma que eu vou falar rápido, eu já falei isso no outro vídeo, então eu vou falar rápido nesse, tá? Número 1, primeiro você diz para a pessoa quanto que ela é importante para você, não para a empresa, para você. Você é muito importante para mim, tá ok? Me preocupo com você, eu gosto mais de você, você é um grande ser humano, tá? Segundo, você separa a pessoa da ação. Então você fala o seguinte: olha, isso que você fez não foi bom, e essa ação que você fez não te representa, essa ação que você fez não demonstra o real potencial que você tem, a intenção que você tem. Então é importante que você mude a sua estratégia disso aqui para você conseguir aquilo que você realmente quer. O terceiro ponto que você faz, eu sei que você disse isso, ou seja, você volta e fala o seguinte: olha, eu só estou falando isso, por quê? Porque eu realmente me preocupo com você. E aí você fecha, né, falando para a pessoa o quanto que ela vai ganhar com aquilo. Olha, você vai conseguir isso, você vai conseguir aquilo, você vai ser uma pessoa com mais garra, você é uma pessoa mais querida, você é uma pessoa que vai se respeitar mais, você é uma pessoa que vai se desenvolver tremendamente na vida, não é? Então, mostre para ela a cenoura, onde que ela vai chegar. Feito? Isso é extremamente importante para as pessoas. Legal? Olha, outro ponto que é muito, mas muito importante para você ter sucesso na sua vida é o seguinte: adotar uma estratégia que funciona. Olha, isso parece muito bom senso, não é? Mas vocês não têm ideia da quantidade de pessoas que eu chego a conhecer que experimentam as coisas do zero, sabe? Ele tenta inventar a roda a todo momento. Escuta, a fórmula, lembre-se do seguinte, a seguinte regra, adote ela para a sua vida. Modele, copie o que os outros estão fazendo e coloque seu tempero ali, a sua própria característica, a sua própria natureza, a sua personalidade. Mas você não comece do zero. Alguém já conseguiu aquilo que você está querendo conseguir. Não reinvente a roda. Copie aquilo, é muito mais fácil. Tenha certeza que aquela pessoa também copiou de alguém de algum jeito, por mais que ela diga que não. Claro que sim. Não existe mais esse negócio de inovar uma coisa do zero, não é?
tudo é copiado, tudo. Você pegar os grandes líderes, pô, Steve Jobs, Sam Walton da Walmart, não é? Da Oracle, todo mundo copiou o outro, não tem muito segredo. Ele fez chupim de alguma coisa dali, tá ok? Só que ele fez melhor, né? Tá aí os chineses para provar isso, tá aí os japoneses na década de 80. Eles fazem melhor aquele produto. E você vai conseguir fazer melhor se você adotar o quê? O seu tempero. Pode ter certeza que você vai progredir, porque sempre tem um nicho especial para o seu tempero. Sempre tem alguém que gosta do jeito que você fala, sempre que tem alguém que gosta da opinião que você tem, é ou não é? Às vezes, você pode perceber o seguinte, puxa, eu preciso ser uma pessoa mais combativa, é ou não é? Eu preciso ser uma pessoa que vai mais por atrito. De repente aquilo funciona muito bem. Tem gente que gosta muito desse tipo. Ah, não, eu sou uma pessoa mais acolhedora, sou uma pessoa mais tranquila. Então, às vezes você tem um mercado completamente aí. Então, isso aqui funciona tremendamente para você, tá ok? Então, mega importante. Olha, eu vou dar uma dica rápida para você que no Brasil não fazem muito. Eu aprendi lá na Austrália e na Nova Zelândia um jeito muito legal de adotar uma estratégia das pessoas. E eu vou compartilhar com vocês agora. Sabe qual é que é? É o seguinte, todas as vezes que o australiano e neozelandês, né, britânico, né, no fundo, australiano e neozelandês é um britânico, né, primeira geração, segunda geração no máximo. Eles percebem que eles querem conquistar alguma coisa, sabe o que eles fazem? Eles correm atrás de alguém que já fez e marca um bate-papo com ela, marca uma entrevista. Eles se expõem demais nessa parte. Então, eles literalmente ligam para a pessoa, tentam encontrar alguém que conhece ela também, e falam assim, pô, se eu posso conversar com você, você pode me dar 10 minutos? E eu te garanto que se você fizer isso, qualquer pessoa que já teve sucesso na vida, uma das coisas que ela mais quer é compartilhar o sucesso dela, ela quer compartilhar as técnicas dela. A pessoa não tem nenhum problema de te contar os segredos dela. Sabe por quê? É que no final do dia, não há segredo. As técnicas de sucesso são básicas, são essas que eu estou te contando. Não tem mais segredo. Tem alguma coisa, fórmula, né, da Coca-Cola, não tem mais grande segredo que ninguém mais consegue fazer. Essas são muito básicas. Então ela vai te contar, olha, persistência, é luta, presta atenção naquilo, não esquece esse tipo de coisa, mas são coisas muito, mas muito simples, legal? Então, corra atrás daquela pessoa que você acredita que tem o sucesso que você quer, marque um bate-papo com ela, fala assim, olha, eu quero 10 minutos da sua atenção, se você puder me contar o que é que você fez para ter sucesso, ou você pode também, sabe o que? Perguntar para ela o que ela faria se ela estivesse na sua posição. O que você faria se estivesse na minha posição? O que você escolheria se você fosse começar hoje do zero? Ela vai te dar dicas excelentes, eu te garanto, e de graça, legal? Mega, mega, mega importante, tá ok? Olha, o 7º ponto que eu gostaria de compartilhar com vocês da regra do sucesso é o seguinte: aprenda a lidar com pessoas. Por que isso é importante? Pelo seguinte, se você é um especialista, você vai até um determinado tanto, mas se você sabe lidar com pessoas, o seu salário em termos de hierarquia, você dá um salto como nunca na sua vida. Então, o que mais trava as pessoas, se você me perguntar, Maurício, normalmente, quando você vai numa empresa, o que você faz? Qual é que é o grande ganho das pessoas? E eu vou te contar. O que a larga maioria das pessoas fazem são péssimas de comunicação. O que a larga maioria das pessoas fazem é não conversar com as pessoas. O que a larga maioria das pessoas fazem é não se comunicar, não se conhecer, não ajudar, não colaborar. Elas são horrorosas em comunicação. Elas vão criando coisas, não é, que não existem. Então, sistematicamente, olha só que coisa, quando eu vou nas empresas, o que eu faço é conversar. Eu ouço demais as pessoas, bato papo com elas, percebo como é que elas veem o mundo, não é? Como é que elas enxergam, como é que elas se identificam, qual é a opinião que ela cria sobre si mesma, não é? E aí, uma vez que eu decodifico a maneira que ela faz isso, ou seja, eu percebo como é que ela faz as coisas, e o único jeito óbvio de você fazer isso é você esquecendo as suas regras e seus princípios e valores. Você precisa entender as regras, princípios e valores dessa pessoa que você está fazendo, tá ok? Então todo grande líder carismático, toda pessoa fora de série, em algum momento ele teve essa capacidade de entender como é que o outro raciocina, tá? E as pessoas estão completamente abertas a te contar como ela raciocina. E se você quiser descobrir como uma pessoa cresce na vida, tudo que você precisa saber é o seguinte: quais é que são as associações que ela faz na cabeça dela. Quando ela olha alguma coisa, ela dá um significado para aquilo. A partir daquele significado ela sente. Assim que ela sente, ela encaixa uma determinada ação e tem um determinado resultado. Então, se você entender o significado que ela dá, como que ela sente, o nome que ela dá para aquela situação e a ação que ela faz, você tem um resultado muito, mas muito parecido com a dela. Então, se você quiser mudar uma pessoa, você só precisa fazer o caminho inverso aqui. Faz sentido isso aqui? Então, sempre fique craque em ouvir as pessoas, se comunicar com ela e criar um relacionamento com ela, tá ok? É possível.
Isso é extremamente importante. Se você não conseguir se conectar com as pessoas, conhecer, se você ficar só dentro do seu quadrado, só fazendo o seu negócio, não conhecer nem a pessoa do seu lado, não conhecer o seu gestor. Olha, eu vou dar uma dica para vocês, tá? Muitas vezes, quando eu estou com alguns meus clientes que são carreiristas, eu pergunto para eles o seguinte: quando é que foi a última vez que você, como gestor, ou como analista, ou como supervisor, conversou com o seu diretor? E normalmente o pessoal me fala: conversar com o diretor, mas o que meu chefe vai achar? O meu diretor não vai falar comigo. Claro que vai! Vai lá e marca logo uma reunião com o cara, ou ela, né, com essa mulher. Bate papo, você precisa entender quais são as prioridades da empresa, as prioridades do banco, as prioridades da sua indústria, como é que ela vê as coisas. Às vezes você está fazendo coisa que para ela não tem valor nenhum, e aí você não entende por que você não cresce, né? Às vezes você também não cresce porque ela não te conhece, não tem a menor ideia do ser humano que você é. Então marca um bate-papo com ela, marca um cafezinho, marca um almoço, conversa com essas pessoas que estão lá na frente. Você precisa se colocar numa posição como essa, legal? Ótimo. A oitava coisa que é muito importante, tá? Fique atento aos pequenos detalhes, as coisas pequenas na sua vida. E por que isso é importante? Porque nós, como seres humanos, a gente tende a olhar aquilo que é grande, aquilo que chama atenção, aquilo que é estupendo, aquilo que é um espetáculo da nossa vida, não é? Mas a gente se esquece que nós somos recompensados por aquilo que nós fazemos por trás das cortinas, por aquela coisa contínua, a persistência, sistemático, não é? Aquela organização que nós fazemos, aquela dedicação, aquelas coisas que a gente evitou fazer porque aquilo iria nos desviar do caminho, os vários nãos que nós dissemos, não é? As várias coisas que nós abdicamos da nossa vida para conseguir aquele negócio. Então, todas as vezes que você ver alguém que teve um enorme sucesso, você pode ter certeza que se ela construiu isso sozinha, ela se dedicou por anos a fio para chegar lá. E aí, às vezes parece, poxa, ficou conhecido do dia para a noite. De forma alguma, isso não existe. A pessoa lutou por décadas, muitas vezes, para chegar nessa oportunidade. E aí um dia ela consegue. Por quê? Porque ela sabia o que ela queria. Ou seja, ela sempre focou numa determinada sensação que ela queria. Tá? Exatamente uma coisa, sensação. Eu quero sentir isso. Eu nasci para esse tipo de coisa. Eu sou esse tipo de pessoa. Se aproximou de pessoas, soube lidar com elas, né? Foi flexível, se utilizou uma estratégia que funciona e foi aprimorando, foi amando aquilo que ele faz, foi melhorando, foi agregando muito mais valor para os outros. Olha, é um caminho que leva anos. Então, lembre-se, atente aos pequenos, valorize as pequenas coisas. É por tijolinho a tijolinho que você constrói uma catedral. Então você precisa curtir aquele pequeno tijolo. Poxa, eu me desenvolvi um pouco mais. Lembre-se, você precisa perceber que você está sempre progredindo. Então curta aqueles pequenos detalhes, aqueles pequenos desafios, não é? Aqueles pequenos intempéries, aquelas pequenas coisas que parece que você está dando um passo para trás. Sabe, curta esse pequeno negócio, porque é isso que vai moldando o seu caráter, isso que vai moldando a sua personalidade, isso que vai moldando como você se vê, isso que vai moldando como é que as pessoas te percebem, sabe? Isso vai criando um ser humano fantástico. Então, curta as pequenas coisas, tá ok? Lembre-se, quando você vê Cristo, quando ele veio na Terra, ele fez, a maioria da vida dele foi de pequenas coisas, não é? Se você acredita em Cristo, vai ver que por 30 anos na vida dele, nós não sabemos nada. Foi um momento oculto da vida dele. Por quê? Porque ele ficou fazendo pequenas coisas, coisas que são muitas vezes ordinárias, que a gente não dá valor. Mas esse negócio ordinário, não é? Lembre-se, dos 33 anos da vida dele, ele passou 30, né? Só 10% que ele fez grandes coisas. 30. Então, não fazendo coisas que a gente nem sabe. Então, pequenas coisas. Então, tem alguma coisa extraordinária em fazer as coisas pequenas, legal? Isso é muito, mas muito importante, tá? Vamos fechando então. A nona coisa, você precisa ter uma capacidade de se alavancar na sua vida. O que significa isso? Você focar em 95% da sua atenção na solução do problema e apenas 5% no problema. O que significa se alavancar? Você precisa descentralizar. Você não pode ficar fazendo todo momento coisas que te fazem você ficar focando em coisas operacionais. Você precisa focar o seu trabalho na parte estratégica, em coisas que você alcance mais pessoas, que você alavanque os seus talentos. Então, aquilo que você percebe que é operacional, que não agrega muito valor para o seu negócio e que não traz muito capital para você, não é? Em termos da sua importância, da sua hora de trabalho, você tem a obrigação de descentralizar isso e pedir para alguém te ajudar, tá? Então, pare de focar no operacional, foque no estratégico. Lembre-se da seguinte regra: qual é que são aqueles 20% que você precisa se concentrar que vão te trazer 80% dos resultados. Vou repetir, qual é que são os 20% que você tem que se concentrar, que você tem que fazer no dia a dia, que te trazem 80% dos resultados.
tá? O resto desses 80% que você não tem que fazer, você tem a obrigação de empurrar para outras pessoas e pedir para que outras pessoas te ajudem nisso. Então sempre foque naquilo que é essencial para o seu negócio. Por quê? Porque aquilo que não é essencial não te agrega valor. Aquilo que não é essencial, seu cliente não percebe como importante. Aquilo que não é essencial, muito provavelmente não vai fazer com que você se mantenha no seu business, porque é a coisa comoditizada, é a coisa normal, é a coisa comum, coisa que não agrega valor, tá? Os melhores salários são pagos por aqueles que fazem coisas absolutamente extraordinárias. Legal? Ótimo. E vamos lá para o último ponto, que das 10 regras do sucesso, ótimo, mude o seu mindset. Você precisa pensar de um jeito diferente nas coisas, você precisa ver as coisas de uma maneira completamente diferente. O que significa isso? Número 1, você precisa ser flexível. Número 2, você precisa criar um espírito de urgência dentro de você. Bom, você vai pensar assim, mas o que significa, não é, criar um espírito de urgência? Você precisa criar dentro de você uma grande vontade de realizar as coisas, tá? Todo grande líder, ele tem muita pressa de fazer as coisas. Você percebe que ele parece que vai acabar o mundo amanhã, não é? Por quê? Porque eles vivem o presente. Eles falam o seguinte, qual é que é a coisa que eu preciso fazer hoje que vai transformar o meu futuro? Qual é que é as coisas que eu não posso deixar passar hoje? Então, eles sempre têm pequenas metas no curtíssimo prazo, pequenas metas no médio prazo, pequenas metas no longo prazo. Então, foque nisso, mude o seu mindset, tá ok? Comece a pensar de uma maneira diferente, se adapte, lembre-se, não lute contra as coisas, se adapte à situação, tá ok? Aquelas portas que normalmente são mais fáceis para abrir, vai por ali, você está abrindo ali, vai por ali, não fica, poxa, mas eu queria ir por aqui, mas o seu cliente não é porque é por aqui, vai por ali, e é ali que funciona, tá? Ouça, faça aquilo que é importante para ele, legal? E essas aqui são as 10 regras do sucesso. Lembre o seguinte, nesse último ponto, 80% dos seus resultados, eles vão vindo do quê? Da sua mentalidade. Apenas 20%, vou repetir isso aqui para você não se confundir, tá? Lembre-se, 80% dos seus resultados vão vindo da sua mentalidade, sua força mental, tá ok? 20% vem da sua mecânica. Se você esticar uma pessoa, o maior talento, seja Cristiano Ronaldo, Neymar, qualquer Michael Jordan, se você pegar uma pessoa, você vai perceber o seguinte, que eles mesmos dizem que eles não são tão talentosos assim. O que fez eles chegarem lá? Consistência. Eles tiveram opinião sobre si mesmos, que eles são vencedores, como Ayrton Senna. Eu nasci para vencer, tá ok? Eles focam nas pequenas coisinhas que todos os dias precisam fazer, que ninguém gosta de fazer, porque ninguém gosta de fazer coisa pequena, hein? Né? Mas essas pequenas coisas que fazem com que você chegue lá em cima. E eles trabalham a parte mental deles, né? Fortalecimento mental, muito forte, tá? Eles sabem que 80% dos resultados dele vai vir da força mental dele, tá? E se você esticar uma pessoa, o talento dela só representa cerca de 20% ou 30% no máximo da capacidade dela de ter sucesso. O que significa isso? Tá? Para a gente fechar, se você pegar 100% dos resultados de uma pessoa, apenas 20% é realmente devido ao talento dela. 20% se ela se esforçar bastante ainda, hein? O resto, mindset. Cuide desses 10 itens e você vai ter uma mudança radical na sua vida. Legal? Vamos relembrar cada um deles? Primeiro, eleve seus padrões, mude a sua identidade, tá? Número 2, ame o que você faz, tá, ok? Não necessariamente nessa regra, tá? Número 3, é muito importante que você associe progresso a sucesso, tá? A alegria, a felicidade, tá? Outro, você precisa amar os seus clientes, você precisa agregar muito valor para ele, tá? Outra coisa que é importante, você precisa se respeitar, parar de dizer sim quando você quer dizer não. Legal? Outra, você precisa cuidar do seu cliente, você precisa saber lidar com pessoas. Muito importante você desenvolver uma capacidade de lidar com pessoas. Outra coisa que é importante, você mudar o seu mindset, ou seja, ter uma mente muito mais flexível para fazer as coisas. Outra coisa que é importante, cuidar das pequenas coisas. Não esqueça delas. Pequenas coisas é o que vai fazer com que você cresça. E por último, lembre-se, você precisa se alavancar e criar consistência. A diferença entre as pessoas fora de série e as pessoas excelentes é consistência. Ela todos os dias trabalham num alto padrão. Seja assim, siga essas 10 regras e você vai perceber que a sua vida vai se transformar. Legal? Você está vendo que não tem nada extraordinário? Nada. Zero. Sucesso não é capacidade. Sucesso não é inteligência. Sucesso não é dom. Sucesso é repetir essas fórmulas. E aí você chega lá. Ok? Qualquer coisa, me chama e agora é com você.